Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você aí para mais um evento de atualidades. Nosso tema agora é 2013. Você tem aí nos acompanhando nos eventos de 2012. Iniciamos as nossas conversas e eventos sobre 2013. Preocupação em apresentar para você temas políticos, econômicos e sociais, destacando no final sempre uma questão de referência que possa ser útil para a sua avaliação. Sempre destacando que em diferentes concursos, você tem aí enfoques econômicos, políticos e sociais. Por isso, não desprezando esses temas, é óbvio, é importante, claro, você fala, às vezes os temas políticos são predominantes, mas os temas sociais também têm aparecido com frequência. Para facilitar a sua visualização, inicio para você aí como referência os temas seguintes aí da nossa conversa, relacionados ao mês de janeiro, ponto de partida dessa nossa história. O conteúdo aqui proposto para você tem um enfoque interessante, porque a gente vai fazer esse panoramão dos aspectos, como eu disse, políticos, econômicos e sociais. Mundo, Brasil, e assim a gente vai destacando os temas para você. O objetivo final é, claro, a apresentação de algum tema e algum exercício de referência que possa auxiliá-lo. Nesse sentido, a preocupação inicial dos primeiros momentos aí de 2013 foi destacar o velho problema que está presente no cotidiano aí político dos últimos anos. Você tem visto muitas questões relacionadas ao terrorismo internacional e não foi diferente no começo do ano. Só, claro, pode mudar o lugar, você tem outra região, nesse nosso exemplo aqui, você viu, estamos falando do Mali, um imenso país da África com velhos problemas que o continente africano apresenta e um tema que você conhece, já ouviu falar. Lembra da famosa Al-Qaeda? Olha ela aqui, ó, do nosso amigo Bin Laden, como referência para você. Presente em relação a esse conteúdo, a preocupação para nós é destacarmos. Lembra dele? Então, nosso amigo Bin Laden. Mas não é ele que está aqui nessa história, até porque ele já morreu, mas o grupo que ele inspirou e que atua em vários países, nos diferentes continentes, vale sempre observar. O ponto de partida é uma intervenção da França no Mali, motivado justamente porque esse grupo terrorista tentou controlar uma parte do país. Mais ou menos, se você fizesse um paralelo, com a invasão americana do Afeganistão, os franceses tiveram justamente esse argumento, quer dizer, vamos evitar que uma ex-colônia francesa tenha também como referência o mesmo episódio ou o mesmo impacto que ocorrera no Afeganistão, quando lá a Al-Qaeda se instalou, cresceu, na verdade ela foi fundada nos anos 80 no Afeganistão, e ali cresceu, ocupou espaços políticos importantes. E depois, quando se envolveu nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o Afeganistão foi alvo de ataque americano e os americanos colocaram suas tropas lá. Já estamos há mais de uma década com esses eventos. Então os franceses caminharam por aí nesse sentido. Essa intervenção, e isso é ponto para você observar, motivou essa preocupação. E a França, até mesmo pressionada, cobrada até por outros países, decidiu agir. É claro que quando você pensa nisso, o avaliador pode fazer uma pergunta simplesmente sobre a questão do terrorismo. Não, mas a questão econômica, política e até social na África sempre podem ser destacados. Um exemplo para você é a questão da África de maneira geral. Quando você pensa no continente africano, o roteiro é mesmo de sempre, não é? Estados artificiais, crises internas, disputas territoriais, conflitos étnico-religiosos e tudo mais um pouco além da atuação desses grupos, como nós comentamos para você. Então o roteiro aí dessa questão no Mali é mais um. Vários países africanos em guerra civil, governos autoritários, são vários eventos que você pode citar. No caso específico aí, comentando para você sobre a África, vale lembrar outros países que já estiveram nos noticiários com situações similares, né? Até porque você tem atuação de grupos em outras regiões, como no Sudão, por exemplo, vale destacar que gerou até a divisão do país, Sudão, Sudão do Sul, ou os conflitos e os eventos realizados no norte da África, onde mesmo em movimentos como nós tivemos da Primavera Árabe, grupos terroristas agiram, como foi o caso da Líbia, como é o caso do Egito, e assim sucessivamente. Então, dá para ficar de olho também nesse tema. Identificar o país, o motivo da encrenca, essa é a ideia, e por que os franceses interviram como uma ex-colônia. Isso é um ponto importante para você considerar, certo? Além disso, cabe destacar para nós também, né, aquela questão central.
Os grupos radicais que estão atuando na região desempenham um papel que a gente faz um paralelo com os anos 50, 60, 70, até os anos 80, quando o contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né, tinha na África um dos seus palcos, né, a indústria bélica vendeu muito, né, para aquela região, os países e os grupos de oposição tinham apoio, um da União Soviética, outro dos Estados Unidos, era o caso de Angola, por exemplo, vale destacar, e outros países onde conflitos dessa dimensão ocorreram. O importante para nós é destacarmos radicais islâmicos presentes nesse cenário, vale lembrar, trouxeram essa questão como um tema central para você, ok? Ponto para lembrar. Outro ponto que deve ser destacado nesse sentido é que o continente africano, de uma maneira geral, também pode ser tema, e vale sempre lembrar, né, os resultados aí de vários estudos divulgados, de vários eventos relacionados a uma análise geral do continente africano. Então, salvo raras exceções, isso é interessante lembrar, né, você tem tensões de diferentes níveis. Agora, é interessante destacar que quando você fala guerra civil, conflitos desse tipo, você vê aí quase metade da África vive conflitos. Essa é a questão. Claro que você pode considerar, professor, mas teve a Primavera Árabe, começou lá na Tunísia, no norte da África, passou pela Líbia, Egito, não é? Vale destacar. Sim, continua, você percebe esse tema nos cenários, mas o problema é objetivo da crise africana, e esse é um tema que você pode relacionar. Então, França no Mali, vale destacar, para evitar um novo Afeganistão, contra a Al-Qaeda, é o mesmo personagem, e essa Al-Qaeda que atua de forma descentralizada globalmente, fez uma ação ali e a França agiu tentando evitar. Se aliou a tropas do governo e impediu que os rebeldes controlassem parte do país. Essa é a questão para você destacar. Então, interviu no Mali, contra o terrorismo internacional, vale destacar para você um tema de política para você ficar de olho, ok? Muito bem. Avançando um pouquinho, e esse é um dos temas que a gente queria chamar a sua atenção, outros aspectos também tomaram parte do início do ano. Nós tivemos aí, né, para variar um pouco, os desdobramentos da crise econômica americana, e o presidente Obama teve que agir, né, de forma contundente para evitar que as coisas piorassem. O processo central aqui é o seguinte: você tem acompanhado a crise americana desde 2008, ela caiu muito em provas, vale lembrar, porque de americana se tornou global, seus efeitos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e nós tivemos uma discussão no final do ano e começo de 2013 sobre o risco de um agravamento da recessão nos Estados Unidos, por causa de um dispositivo legal que colocava fim a incentivos para a economia, né, crescer ou tentar crescer. Ficou conhecido como abismo fiscal, sempre interessante lembrar, porque a proposta inicial vinha numa série de questões, desde a era Bush, com incentivos, isenções, reduções de carga tributária, que poderiam ser suspensos a partir de 2013, agravando os estímulos à economia americana. Então a imprensa, né, discutiu, olha, é o abismo fiscal, porque os americanos vão fazer cortes no orçamento e aumentar impostos. Isso vai aumentar a recessão. E aumentou a recessão aqui, pode levar o mundo junto. Era essa a discussão. Então a nossa preocupação era pensar nesse sentido, como um tema dessa magnitude poderia ser lembrado pela organizadora. Então discutir o que é. E é interessante observar, claro, o tema não fica só no abismo fiscal, ele leva você a considerar a crise econômica. Claro, você não aguenta mais perguntas sobre a Europa. Tivemos muitas perguntas em prova aí nos últimos anos, desde 2010, que você tem questões sobre a crise na Europa. Mas ela deriva do quê? Da crise americana em 2008. E essa relação tem sido feita em algumas questões, não muitas, mas vale recordar. E os Estados Unidos nem sempre são temas de prova, mas é importante observar toda essa discussão em torno, né, da crise econômica e os efeitos que ela provoca. Então a discussão do abismo fiscal. Nesse sentido, e é interessante você lembra, o que pontualmente o Obama fez. Ele negociou com o Congresso e conseguiu, né, uma questão pontual. O primeiro delas é o seguinte, que o aumento de impostos não fosse para todos, como ia entrar em vigor em janeiro. Ele conseguiu que a renda, o aumento de impostos só sobre população com renda superior a 450 mil dólares, vai em torno de R$1 milhão por ano. Então, consequentemente, é interessante você observar, né, que ele conseguiu evitar que a cobrança de impostos aumentasse generalizadamente, penalizando a população de menor renda e, sobretudo, que ele pudesse ganhar fôlego para os cortes orçamentários que seriam negociados posteriormente. Então a ideia seria essa. Nosso amigo Obama
conseguir o fôlego para evitar um agravamento. É claro que isso tem efeitos, por quê? O processo de retomada dessas negociações não foi fácil. O presidente Obama vem num desgaste político muito grande, então é uma era de incerteza, tanto é que havia uma expectativa se ele teria fôlego para fazer uma negociação mais dura com o Congresso, o que não ocorreu. Então são alguns olhares aí nesse sentido que possibilitasse a gente perceber que o tema ainda tem força, até pelas dificuldades da economia americana, que apresenta alguma recuperação, mas muito aquém do que se esperava. Isso tem marcado aí o início do ano, as bolsas de valores, o aumento do dólar, todas essas questões que entram também nesse cenário, vale observar. Então, fica de olho no tema, como o efeito do efeito, professor, o efeito do efeito da crise. Não, um dos temas que você pode observar nesse contexto. Mais uma questão a ser visualizada. Nesse sentido, é óbvio que além da discussão específica da economia americana, você tem aqueles eventos que têm uma cara econômica e uma cara política, e assim a gente também lembra daqueles eventos realizados no início de 2013, principalmente por esse encontro entre a União Europeia e a CELAC. A CELAC é um novo organismo que foi criado em 2010, que congrega os países da América Latina e Caribe. Então do México ao Chile, está todo mundo aí, não é? É óbvio, você visualizou que a preocupação era a criação de um organismo onde se buscasse um entendimento da chamada América Latina, articulado aí os seus interesses econômicos, políticos. E aí o que acontece, vale sempre destacar, né? Essa organização criada em 2010 está saindo agora do papel e realizou seu primeiro grande evento nesse encontro com a União Europeia. Claro que o tema é econômico, o encontro ocorreu em Santiago do Chile, a preocupação era tentar um entendimento com a União Europeia, mas depois a gente vai perceber que no documento final eles vão além da discussão econômica, claro, um debate que já existia em outras oportunidades. Me recordo do encontro de 1999, entre a União Europeia e o Mercosul naquela época, que acaba sendo um embrião desses encontros, na tentativa de articular uma área de livre comércio, de um entendimento, que pouco avançou nesse período, mas fica aí aquela história, né? Objetivamente, como a gente brinca, você sai para cá em prova. Então você fica de olho, União Europeia, CELAC, os eventos relacionados a este, vale destacar como referência. Nesse sentido, e é interessante você lembrar, algum tipo de abordagem que possa, né, nessa perspectiva, tratar do tema. Então, falar do encontro, dos seus objetivos, né, e lembrar onde o evento ocorreu. Então, Santiago do Chile, né, União Europeia, CELAC, esse novo organismo, né, multilateral da América Latina e Caribe, aí tirou os Estados Unidos, tirou o Canadá da história, né, vale recordar, e a preocupação é tirar do papel decisões que sejam realmente relevantes nesse sentido. O ponto de partida, e é interessante destacar, é não esquecer que você está falando de uma sétima cúpula, mas é importante lembrar que é a primeira da CELAC. Quando se fala da sétima cúpula, porque ela começou em 99 e era apenas o Mercosul e a União Europeia, depois ele ampliou-se, né, e se tornou aí um evento que foi encorpando. E aí mais países foram participando e hoje é América Latina, Caribe e União Europeia. Ocorre a cada 2 anos, em 2015 vai ser na Europa, vai assim, um encontro na América Latina, outro encontro na Europa, vai alternando. Eu falo de 99, porque em 99 o Brasil sediou o encontro, por isso que ele foi até tema de provas naquela época, vale destacar. E aí fica a cimeira, o acordo, o encontro entre a União Europeia e os países latino-americanos e caribenhos. Claro que a grande preocupação, e é interessante destacar, que a discussão econômica ela foi um ponto importante, mas não único, né? Foram discutidos também alguns eventos de cooperação, né? Na área de segurança, por exemplo, na área de educação e cultura, questão tecnológica. A coisa ficou muito, né, fragmentada. Claro que é um encontro que foi marcado por algumas reclamações dos países europeus por causa da onda de nacionalizações que ocorreram na América Latina, principalmente na Argentina, Venezuela, Bolívia e Equador. Então a reclamação foi nesse sentido, de que no caso, principalmente da Argentina, que em 2012 estatizou a empresa petrolífera, você vai lembrar da YPF, Repsol, aquele escândalo de abril, não é que escândalo, aquele problema de abril de 2012. Então é uma das reclamações, então, alguns questionamentos dos europeus nesse sentido para investimentos na região.
e que se sentiram inseguros, a insegurança jurídica em função desses processos de nacionalização de alguns países latino-americanos. Então foram temas que discutiram também a questão, como eu disse, não só econômica, socioambiental, discussões sobre meio ambiente, outros temas também foram levantados. Esse encontro, claro, a participação brasileira foi menor, porque no meio do encontro ocorreu aquele episódio da boate Kiss em Santa Maria, aquele trágico acidente onde jovens morreram lá na boate, e a presidente Dilma deixou o encontro, ela veio embora, né, e não ficou para o final do encontro, para a definição dos documentos finais. Então a presença brasileira ficou limitada, até porque foi um momento de comoção aí, e a imprensa direcionou para outros temas. Mas o evento ocorreu, ele está aí lembrado para você como destaque. Nesse sentido, e é interessante pensar, essa discussão sobre a Argentina, Bolívia, Venezuela, né, que trouxeram prejuízos, entre aspas, a investidores estrangeiros, é um tema que você teria um fôlego para pensar, até em função dos paralelos que você pode fazer com o momento, né, que a América Latina viveu aí nos últimos anos, né, com a crise econômica. Ela deu margem a essa visão, entre aspas, de um nacionalismo econômico renovado, sem mudar muitas vezes os postulados tradicionais da economia, mas com muito discurso, jogando para, vamos dizer assim, para a torcida, né, os processos de estatização. No caso da Venezuela, que andou estatizando um monte de empresas, e mesmo a Argentina com intervenções pontuais, e assim mesmo também cabe destacar a Bolívia. Então fica para você como um daqueles assuntos que possam ser destacados, que tenham uma referência nesse sentido e que, de alguma forma, os avaliadores possam fazer esse paralelo de maneira pontual. O importante para nós é não esquecermos, e é isso que me interessa destacar, como essa atividade vai ser complementada. Por quê? Você pode fazer uma pergunta sobre blocos econômicos, quando você faz aquelas questões de conhecimentos gerais. Você pode fazer uma discussão realmente política em relação a essa tentativa de integração latino-americana, em contrapartida à força dos Estados Unidos, entre aspas. Você pode fazer simplesmente uma questão sobre o evento em si. Então são alguns dos pontos que você pode lembrar, ou até falar da crise econômica nesse cenário. Quem gosta muito dessa conversa é a CESP-UNB em suas provas, né? Ela faz aquela generalização, mistura conhecimentos gerais com atualidades, né? Dá esse contexto. Outras organizadoras mais factuais podem perguntar sobre o evento, os temas tratados, quem participou. É um caminho bem tranquilinho nesse sentido e que vale observar essas características. Então fica para você como a referência desse tema. Muito bem. Avançando um pouquinho, ainda sobre esse cenário, gostaria de chamar a sua atenção para um assunto que não foi o tema central, como eu disse, do encontro, mas que vale lembrar que chamou a atenção da imprensa em alguns temas pontuais, falando justamente sobre a questão da violência. Um dos temas destacados e selecionados como temas complementares do encontro foi a violência no sentido geral. Aí você fala da crime organizado, fala do narcotráfico, mas também a violência contra pessoas, violência contra as mulheres é um exemplo, né? Investimentos, cooperação entre os países para refrear, porque entram vários aspectos nesse sentido, não é só a violência doméstica, não é isso que nós estamos falando, por exemplo, tráfico de pessoas, a questão, por exemplo, o tráfico de mulheres, que acaba se tornando uma questão complexa no contexto europeu. Então, uma discussão, até uma cobrança dos países também latino-americanos, essa rede de prostituição que acaba envolvendo mulheres e traficando pessoas. Então, são alguns eventos que foram destacados. Um pouco da questão da segurança também. Então, é um evento geral, vários aspectos abordados. Claro que o tema econômico é sempre o tema central, mas alguns outros temas foram destacados. E, às vezes, para a gente não ser surpreendido, alguns detalhes aí, né, que foram mencionados nesse evento e que ficam como referência para você nesse contexto, certo? Muito bem. Caminhando um pouquinho mais, os temas econômicos também nos levam a discutir os números da economia brasileira. A nossa preocupação é destacar que em janeiro saem os indicadores comerciais, saem os dados de inflação, etc. E aí, para você destacar, nós tivemos um início de ano com superávit de 19,4 bilhões, e é aquela história. O pior desde 2002. Então é isso que interessa você lembrar. Quer dizer, o destaque que a imprensa pode dar ao tema, e isso que para nós é significativo, vem um pouco nessa onda mesmo de pensar, né? O pior evento desde 2002, quando tivemos 13,1. Então é aquela proporção. Os números de 2002 estão aqui para você
como referência. Você tem também os números de 2012, aí o que pode acontecer? O avaliador poderia fazer um paralelo nesse sentido, e a questão central é, por que os números foram estes? Mas não foi superávit, professor? Sim, mas a gente vinha com superávites batendo recordes, né? Mas com a crise econômica, a curva, né? O Brasil está comprando menos e vendendo menos. Então vale destacar, e essa questão pode ser lembrada, o saldo comercial como referência para você nesse tema. A referência aqui também nos possibilita observar, e isso é dado, como um ponto fundamental do que estaria prejudicando ou o que poderia ser lembrado. Ora, a crise econômica é o grande tema. Então, por que tivemos esses resultados? Porque as exportações de 242,5 bilhões caíram 5% e as importações de 223 caíram 1,4%. É o que eu disse. Vendendo menos, comprando menos, ponto central para você lembrar. Agora, é óbvio que diante dessas questões, o Brasil foi impactado porque essencialmente a nossa balança comercial depende das chamadas commodities. Você lembra? Minério de ferro, soja, por exemplo, que sempre andam liderando aí as exportações brasileiras. Então, queda no mercado internacional, menos consumo, a China comprando menos. Então, tudo isso tem impacto também, vale destacar. Falando em Vale, a retração, inclusive, dos resultados da antiga Vale do Rio Doce, a Vale, né, do setor minerador, que dificuldades aí enfrentou no ano passado. Então, é interessante destacar essa questão. E aí tem aquelas perguntas tradicionais. Os principais parceiros do Brasil. Aí você vai recordar que, apesar de tudo isso, aqui, China é o nosso maior parceiro, Estados Unidos é o segundo maior parceiro e a Argentina o terceiro. Então, é aquela história. Quem são os maiores parceiros comerciais do Brasil? China, Estados Unidos e Argentina. Pode ter aquela pergunta sobre esse tema, pensar um pouquinho nessas características que abordariam uma questão sobre parceiros comerciais. É isso que interessa você observar. Muito bem. Nesse sentido, além dos dados da balança comercial, tivemos a divulgação da inflação. Então, o que acontece aqui? De novo, aqueles indicadores. Você lembra que toda aquela discussão se a inflação fica na meta, fora da meta, e aí o que acontece? Você tem aí a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, né, o IPCA, como referência para você nesse sentido, olha aqui, de 5,8, aí você faz aquele paralelo. Se a gente recorda que o ano anterior de 6,5%, né, ficou um pouco abaixo, mas é sempre essa preocupação. Nós temos uma meta de 4,5%, né, que é o centro da meta de inflação, para baixo 2 pontos, para cima 2 pontos, 2,5% e 6,5%, e o governo fez uma ginástica para deixar a inflação nesse patamar. Essa é uma preocupação também em 2013, então é aquele olhar sobre a inflação que vem pressionando. É óbvio que, diferentemente de 2011, o problema da inflação de 2012 tem outro endereço. Que endereço é esse, professor? Os alimentos pressionaram muito, né? Em 2011 nós tivemos problemas com os combustíveis, com transportes principalmente. Em 2012 os alimentos pressionaram bastante a inflação, vale observar, e essa é uma da dificuldade que o governo tem trabalhado. Então, a economia crescendo pouco, a balança comercial com resultados menores, a inflação ainda elevada para os padrões esperados, né? Mas fica aí uma dificuldade, um cenário de incertezas que tem gerado aí, né, até mesmo questionamentos ao governo Dilma e à política econômica do seu governo. Então vale observar aqueles temas que derivam de números, mas que o avaliador pode perguntar, né, algo mais apurado para você recordar. Nesse caso, e é interessante lembrar, né, e aí eu chamo sua atenção, quem é o principal responsável? Os alimentos. É isso que eu gostaria que você guardasse como referência também. O vilão de 2012. Essa é a ideia para você reforçar. Muito bem, conjunto de temas apresentados para você aí, nesse contexto econômico, político, vale lembrar. Queria complementar com uma questão social, vale sempre lembrar o tema cultura, né? Às vezes aparece em prova, aqui é aquelas coisas datadas que você já sabe, né? Todo ano você tem aquelas comemorações, e aí destacar um personagem, Vinícius de Moraes, um personagem também de 2013, mas eu queria começar com um escritor, Rubem Braga, que está completando o seu centenário em 2013,
vale destacar, ocorreram uma série de eventos no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, onde ele nasceu, etc. Então a preocupação é assim, o cronista Rubem Braga, homenageado pelo seu centenário. Essa é a ideia, aquelas coisas, perguntas que nós temos em prova às vezes, como tivemos em outras oportunidades, com personagens, com obras. Então fica para você essa referência, né, do escritor, cronista, jornalista Rubem Braga e o seu centenário em 2013, justamente comemorado em janeiro. Fica como referência para você lembrar. Tema bem tranquilinho, pontual aí, fechando essa conversa sobre os eventos de janeiro, para não deixar de dar aquela lembradinha, ó, cuidado com a questão cultural, vale recordar. Muito bem. Eu concluo essa conversa com você, né, mostrando como exemplo uma pergunta do metrô de São Paulo, da FCC, sobre balança comercial. Veja o exercício. Analise o gráfico para responder a questão participação em um grupo de mercadoria X no conjunto de exportações brasileiras de 2011. Então ele mostrou para você essa pizza aí, né, onde quase metade é ocupado por um grupo, né? E aí a pergunta da organizadora era a seguinte, né, o setor X no gráfico representa a participação de quem? Que é o que eu comentei para você. Por isso que a gente sente sempre os efeitos, né, para o bem ou para o mal, das commodities. Olha ela aí, ó, ferro e soja. Lembrou? Detalhe, não é café solúvel, até porque o Brasil não lidera nesse mercado, lidera um café in natura, grão, etc. Automóvel também não vale sempre lembrar, milho, alumínio, não são esses produtos. É a turminha ferro e soja, dupla dinâmica, cabe destacar como referência para você. Certo? Então fica de olho no tema, hein? Conteúdo e tópicos da nossa conversa. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.